Então, pessoal, mais uma aula sobre os sacramentos. Este tema realmente é importantíssimo para nós e a sua compreensão precisa ser plena ou próxima disso. E um ponto interessante que devemos tratar e que muitas vezes me chega na minha caixinha de perguntas ali do Instagram é quanto ao ministro do sacramento. Muitas vezes as pessoas perguntam, o padre que eu me confessei era a teologia da libertação, o padre que celebrou a missa era herege, o sacramento foi válido, enfim. Né? Tem muitas perguntas nesse sentido para mim. Porque realmente as pessoas se preocupam, uma vez que nós temos 4 elementos para que haja um sacramento. Né? A forma, nós já tratamos disso, não precisamos voltar. Se vocês têm alguma dúvida quanto à forma, voltem na aula anterior, uma das aulas anteriores. A matéria, também já tratamos, né? A forma, a matéria, a intenção, que a intenção não precisa ser explícita, basta ser uma intenção que nós chamamos de virtual, uma intenção implícita, e o ministro. Quem não está familiarizado com uma linguagem teológica, com a doutrina da igreja mais básica, que infelizmente não é como deveria ser, né, pregada na maioria das paróquias, acaba confundindo o ministro com aquele leigo, que é o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, aquele ministro que ajuda o padre em algumas missas a distribuir a comunhão. Não é disso que nós estamos falando, né? Aí, como a gente tem aquela ideia também política de que o ministro é o auxiliar do presidente, né? O ministro da Educação, o ministro da Cultura, o ministro da Tecnologia, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, o ministro do Planejamento, o ministro da Agricultura. Então, ministro é quem ajuda o presidente, né? Ou quem ajuda um rei lá, um primeiro-ministro, os ministros do gabinete, nas monarquias, né? Ou nos sistemas parlamentares. E como tem um ministro extraordinário da comunhão que ajuda o sacerdote a distribuir a Eucaristia, a gente fixa na cabeça que o ministro é um ajudante. Não é isso. Não é isso. Ministro é quem ministra algo, quem administra uma situação. É quem celebra quando nós estamos falando de liturgia. Por isso que o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ele não é um ministro porque ajuda o padre, assim como os ministros do governo ajudam o governante. Ele é ministro ali porque ele ministra a distribuição de um sacramento. Certo? Ele está distribuindo o sacramento, então ele está ministrando a administração daquele a distribuição daquele sacramento. Então não é um ministro porque ajuda o padre. Ele é ministro porque ele ministra, de fato, a distribuição de um sacramento. De maneira extraordinária. Embora nas nossas paróquias acabe sendo ordinário contra as regras. Mas aí já fugimos do tempo, podemos tratar mais adiante. Então, ministro, quando nós tratamos de sacramento, não é um ajudante, não é alguém responsável por um setor, não. Ministro é aquele que ministra o sacramento, que celebra aquele sacramento, que confecciona aquele sacramento. Então, no batismo, por exemplo, quem é o ministro do sacramento do batismo? É quem coloca água sobre o batizando, ou coloca o batizando sobre a água também, quando se é por imersão, e profere as palavras: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o ministro do sacramento do batismo, quem está fazendo o batismo. Quem é o ministro do sacramento da Eucaristia? Porque a Eucaristia tem a distribuição, quando nós participamos daquele sacramento, mas tem a confecção do sacramento, a própria celebração do sacramento em si, que é o que é a missa, né? Que é a consagração. Quem é o ministro, então, do sacramento da Eucaristia? É o padre, só pode ser o padre. Porque outra pessoa não tem poder de pegar um pão e transformar em um vinho e transformar em corpo e sangue do Senhor. Por isso que está errado dizer, por exemplo, quando um leigo é ministro extraordinário da comunhão, chamá-lo de ministro da Eucaristia. Ele não é ministro da Eucaristia, porque ele não cria o sacramento, ele não celebra o sacramento. Ele celebra a distribuição desse sacramento. Ele não celebra o sacramento, ele distribui. Então não é um ministro da Eucaristia. Mas por que as pessoas falam ministro da Eucaristia? Porque elas têm a noção de que ministro é algum ajudante. Então ele é o ajudante
do padre, que é o padre, e o outro é um ministro. Assim como tem o presidente, tem os ministros. Eles acham que ministro é nesse sentido. Não, ministro é quem preside o sacramento, ou preside uma ação litúrgica. E o ministro leigo, ele não preside a Eucaristia. Porque ele não pode pegar um pedaço de pão e transformar no corpo. Ele não pega um pouco de vinho e transforma no sangue. A única coisa que ele faz, que ele pode presidir, né, é a distribuição, né, junto com o padre ou sozinho numa celebração da palavra quando não é missa. Então ele não é ministro da Eucaristia, ele é ministro da comunhão, ministro da distribuição da Eucaristia. Certo? Então, quem é o ministro da Eucaristia? O padre. Quem é o ministro da crisma? O bispo. É ele que bota ali a unção e crisma, o confirmando. No matrimônio, quem é o ministro? É o padre que celebra? Não, são os próprios noivos, são eles que se administram o sacramento. Eu dei o sacramento do matrimônio para a Aline. A Aline deu o sacramento do matrimônio para mim. Nós dois nos conferimos. O padre ali, ele é a testemunha qualificada da igreja para assistir o sacramento em nome da igreja e receber os nossos votos, nossos juramentos, nossos compromissos, testemunhar que fizemos aquilo diante de Deus, mas quem distribuiu o sacramento fomos nós. Nós casamos numa missa. Se nós casamos com missa, teve 2 sacramentos ali, né? Então o padre presidiu a Eucaristia, ele foi ministro da Eucaristia, do sacramento da Eucaristia, da missa, e nós, os ministros do matrimônio, dentro daquela missa. Certo? E existem, então, esse é o conceito de ministro. Ministro é aquele que nos dá os sagrados mistérios. No fundo, há uma certa, digamos que, semelhança entre o conceito de ministro, teologicamente falando, liturgicamente falando, e a questão civil governamental. Por quê? Porque os ministros, né, eles são ministros de um rei ou de um presidente. Da mesma forma, os ministros dos sacramentos, além daquele conceito mais específico de que ele é o ministro, aquele que ministra, que administra, que celebra, ele também não deixa de ser ministro naquele sentido político. Por quê? Porque há um rei, que é aquele que nos dá de verdade os sacramentos, que é Nosso Senhor. Então, aqueles que ministram os sacramentos não deixam de ser ministros desse rei, numa linguagem mais mística, mais poética, né? Mas, por outro lado, se formos aprofundar teologicamente, o próprio Cristo é um ministro, porque ele é o que administra os sacramentos também para nós. Quando o padre nos absolve numa confissão, ele não está absolvendo pelo poder dele, ele absolve pelo poder de Cristo. É Cristo que nos absolve. Quando nós somos batizados, nós somos enxertados em Cristo. Então é Cristo que está nos enxertando, porque se nós quiséssemos nos enxertar em Cristo sem que Ele o queira, isso não ocorreria. Porque a salvação depende dos decretos soberanos de Deus. Então é Deus que nos enxerta, é Cristo que nos enxerta pelo batismo. Então, em última análise, o ministro dos sacramentos é o ministro divino, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que ministra os sacramentos mediante o ministro humano. Há um ministro divino e há um ministro humano. E o ministro humano são justamente esses que nós falamos, né? Aquele que batiza, aquele que celebra a Eucaristia, aquele que absolve, os noivos quando casam, o bispo quando crisma, enfim. É Cristo que ali ministra mediante os seus ministros humanos. Em que nos diz o Catecismo Romano: Deus é, pois, o autor e o ministro propriamente dito dos sacramentos. Quis, porém, que na igreja fossem dispensados não pelos anjos, mas pelos homens. Para a feitura dos sacramentos, a ação dos ministros humanos não é menos necessária do que a matéria e a forma. Assim o confirma a constante tradição dos santos padres. No ato sacramental, os ministros não representam a sua própria pessoa, mas a pessoa de Cristo. Por isso que nós dizemos que quando o padre absolve, ou quando o padre
consagra a Eucaristia, ele está agindo não in nomine Christi, mas em persona Christi, na pessoa de Cristo. Desta forma, sejam eles bons ou sejam maus, ou seja, o padre pode ser herege, pode ser cismático, pode ser sem vergonha, pode ser adúltero, pode ser bêbado, pode ser o que for. Sejam bons, sejam maus, produzem e administram validamente os sacramentos, se aplicarem a forma e a matéria que a igreja sempre observou, por instituição de Cristo, e se tiverem intenção, ao menos virtual, como nós já falamos, de fazer o que faz a igreja na administração dos sacramentos. O padre é teologia da libertação. Ele não crê que aquilo ali é pecado que eu confessei, mas te absolveu? Te absolveu, meu cara. O padre até pode dizer, mas isso que fez não é pecado. Padre, eu transei com a minha namorada. Meu filho, os tempos mudaram. Isso não é pecado, mas eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não interessa o que ele crê. Não interessa o conselho que ele deu. Absolveu. Absolveu. Porque ele fez o que a igreja quis, usou a forma, usou a matéria e é ministro, mesmo que não seja ministro digno. Por conseguinte, não há o que possa impedir o fruto da graça, salvo se as pessoas que recebem os sacramentos quiserem, por indisposição própria, privar-se de tão grande benefício e resistir à ação do Espírito Santo. Então, vejam, por que a igreja assim o ensina? Imagine se nós tivéssemos que depender da dignidade do ministro. Nós estaremos ferrados, pessoal. Estaremos ferrados. Primeiro porque muitos sacerdotes, muitos ministros dos sacramentos não seriam dignos, porque estariam em pecado, teriam pensamentos distintos, ou teriam dúvidas na fé naquele momento, aí num dia ele celebra a Eucaristia, no outro ele acaba não celebrando, nós comemos pão. Nós vamos ficar vendo navios. Nós vamos ficar sem aquela segurança. Por outro lado, tem coisas que nós não sabemos se passa no íntimo do sacerdote. Então a igreja quer o quê com isso? Na verdade não é a igreja está ensinando algo que é da revelação, algo que é de Deus, que nos vem pela tradição apostólica. Por que Deus assim instituiu? Para que nós tivéssemos a segurança para nós. Isso não é em benefício do padre. Mas então o padre pode fazer o que quiser, pensar o que quiser, crer o que quiser, se comportar do jeito que quiser, que seus sacramentos vão ser sempre válidos, então ele tem a salvação para ele? Não. Ele celebra indignamente, mas nós recebemos dignamente e validamente. Isso não tem a ver com a salvação do ministro. Se o ministro é herege, ainda que ele absolva validamente, se ele não se arrepender até o fim da vida, não mudar de vida, não se confessar, ele vai para o inferno. Então, quando nós estamos falando que a dignidade do ministro não interfere na validade dos sacramentos, nós não estamos falando que a dignidade do ministro não interfere na sua salvação. Claro que a salvação do ministro dos sacramentos depende sim da sua dignidade. Mas a validade dos sacramentos para que nós o recebamos é que não depende. Isso a igreja não está falando, Deus não está revelando para passar pano na cabeça do ministro. Está fazendo isso para nos assegurar a recepção dos sacramentos e para a nossa salvação, que não temos culpa da indignidade daquele ministro. Entendem? É nesse sentido que a revelação se pronuncia. E, aliás, para comentar aquele ponto ali, de que para a feitura dos sacramentos, a ação dos ministros humanos não é menos necessária do que a forma, nós nos lembramos que, por exemplo, os protestantes, existem alguns que não creem nos sacramentos, creem que o batismo e a Eucaristia, que é só aquilo que eles acreditam que seja algo dado por Cristo, são meras ordenanças, meras ordens dadas por Cristo para que a gente celebre, e que na Eucaristia não há a presença real, outros que há uma presença espiritual, outros que há uma presença uma simbologia apenas, outros já acreditam que são sacramentos, como os calvinistas, os reformados, presbiterianos, enfim, os luteranos também acreditam que são sacramentos, anglicanos, e que esses sacramentos, no caso dos calvinistas, é um sacramento, a Eucaristia, mas não há uma presença real, apenas uma presença dinâmica, espiritual. Quando eu recebo dignamente, em santidade, tudo aí Cristo se faz presente por isso, mas não porque está no pão, não porque o pão se converte. Os luteranos acreditam que o pão não se converte, mas
ele se mantém pão, mas também há Cristo. Então a concomitância da carne com o pão, do sangue com o vinho. Mas há uma presença real, eles acreditam que haja uma presença real também. Os anglicanos nem não explicam, então tem uns que acreditam mais de modo católico, outros de modo mais luterano, outros de modo mais calvinista e outro até de modo mais batista simbólico. Vai depender, que não é um saco de gatos. Mas de qualquer maneira, nós vamos ver muitos protestantes, inclusive algumas linhas luteranas, embora isso não se depreenda dos escritos de Lutero, né, vão dizer que na falta de um pastor ordenado, a comunidade pode pegar o pão e aquilo ali vai se transformar, porque basta ter um líder, porque o ministro desses sacramentos e dessas ordenanças é o próprio Cristo, e que está ali presente, que onde dois ou mais estiverem presentes no seu nome, ele tá ali, e aí a comunidade, que é a própria igreja viva, pode celebrar isso. Parte dessa má compreensão de que apenas o ministro divino é necessário, quando o próprio Deus instituiu ministros humanos. Afinal, ele escolheu 12 apóstolos, deu poder para aqueles 12. Não, mas Cristo deu poder para toda a igreja. Sim, de certa forma deu, mas não para os sacramentos. Porque do contrário não chamaria apenas... Ele tinha muitos outros seguidores. Nossa Senhora, sua seguidora, tinha mulheres seguidoras, tinha outros discípulos, né, os 72. E, no entanto, não estavam ali na ceia. Não receberam o mandato de celebrar a Eucaristia todos os discípulos. Por quê? Porque alguns discípulos, realmente depois se associaram aos apóstolos, receberam o sacramento da ordem, e outros continuaram leigos, né? Muitas pessoas seguiam a Cristo e continuaram leigos. Não receberam esse mandato de transformar o pão e o vinho na sua carne e no seu sangue. Então nós vemos pela própria Sagrada Escritura e pela interpretação unânime dos Santos Padres, aqui nós temos alguns os livros de patrística, né? Alguns deles que eu tenho, tem mais alguns espalhados por aí, é unânime, dentro de toda a tradição, além das palavras da Sagrada Escritura, que Cristo quis ministrar os sacramentos mediante ministros humanos. Certo? Então não basta a comunidade estar reunida, tudo é preciso ter um ministro, que seja um ministro humano, que haja em nome de Cristo para que aquele sacramento seja válido. Voltando àquele tema do ministro indigno, houve um tempo em que a heresia donatista estava tomando conta de parte da igreja do norte da África. Ali tinha Santo Agostinho, São Cipriano de Cartago, né? Patrística também. E alguns apostataram da fé por conta das perseguições e depois quiseram voltar à igreja. E alguns bispos começaram a dizer, não, mas eles voltaram à igreja, primeiro que houve heresias dizendo que eles não deveriam voltar à igreja, porque se uma vez apostataram e não quiseram ser martirizados, eles não poderiam mais ser recebidos na igreja, eles estariam condenados para sempre. Isso é outra heresia. Tá? Mas alguns até os aceitaram, mas eles são indignos, eles não podem celebrar os sacramentos. E outros ainda começaram a dizer, não, enquanto eles estavam apóstatas, enquanto eles estavam afastados da igreja, os sacramentos deles eram válidos. De modo que se eles batizaram, estavam com medo, fugiram, não aceitaram ali o martírio, fingiram que eram pagãos. Mas ao mesmo tempo continuaram celebrando a Eucaristia, batizando, todos aqueles sacramentos eram inválidos. Donato diz que aquilo ali todo é inválido, porque eles não estavam em comunhão com a igreja. Até que veio Santo Agostinho e disse que não, que a validade dos sacramentos não depende da dignidade do ministro. É por isso que dizer que a minha confissão é inválida porque o ministro é da Teologia de Libertação, porque o padre é da Teologia de Libertação, isso é uma forma de donatismo, é uma heresia condenada pela igreja. Vejamos o que diz Santo Agostinho, né, no Tratado sobre São João. Comparando, por exemplo, João Batista com Judas Iscariotes, né? Nós vemos antes, né, o Catecismo Romano nos diz que Judas Iscariotes também batizou muitas pessoas, né? Porque Jesus mandou batizar antes ainda da Quinta-feira Santa, né? E nós vemos que não é preciso ser ordenado para ser batizado, né? Porque a ordenação foi na Quinta-feira Santa. Então não precisa ser batizado, não precisa ser ordenado para ser batizado. Um leigo que batiza outro leigo, o batismo é válido. Ele é ilícito fora das condições de emergência, mas se o cara faz, é válido. Porque batizou antes ainda de ser ordenado. Judas Iscariotes também batizou muitas pessoas e não lemos que alguma delas fosse novamente batizada. Porque ele é indigno, então por que batizou de novo? Não? Ah, mas ele não era indigno antes. Mas quem é que disse que Satanás já não tinha
já tentado alguma coisa, que ele já não tinha algumas dúvidas, enfim, esse é o sentido. Santo Agostinho teve, então, essa seguinte consideração no Tratado sobre o Evangelho de João, comparando Judas Iscariotes com João Batista. Lembrem que tem dois batismos, né? O batismo de Cristo, que é sacramental, e o batismo de São João, aquele mesmo que Cristo recebeu, o batismo de São João Batista, que era apenas simbólico, não era sacramento. Era um simbólico pelo perdão dos pecados. Cristo recebeu esse batismo, né? Mas esse batismo não era sacramento. Não havia uma mudança de vida interior, não havia a operação da graça, não fazia com que se unisse a Cristo, não perdoava pecados. Não, aquele batismo era um batismo simbólico do nosso arrependimento, né? Tanto que muitos que foram batizados ali por São João foram depois batizados por Cristo, certo? Está comparando esses dois batismos. Santo Agostinho está comparando esses dois batismos. Judas batizou e depois de Judas não se fez novo batismo. João batizou, João Batista, né? E depois de João foi rebatizado. Porque o batismo ministrado por Judas era batismo de Cristo. E o batismo de João era simplesmente batismo de João. O batismo de Judas era válido porque era o batismo de Cristo, ou seja, o ministro humano, ainda que indigno, representava o ministro divino, que é Deus, que é Cristo. Já o batismo de João não era um batismo sacramental, não tinha um ministro divino, era apenas o batismo de João. Mas isto, continua Santo Agostinho, não é preferir Judas a João. Não se está dizendo que Judas porque o batismo dele é válido, não precisa ser rebatizado, ele é santo e São João, não. Não se está dizendo que Judas é melhor que João. Não. Judas não é melhor que João. Judas se enforcou, Judas traiu Jesus, Judas teve a condenação. Com razão, preferimos o batismo de Cristo, ainda que dado pelas mãos de um Judas, ao batismo de João, embora seja conferido pelas mãos de um João. Ou seja, o São João é santo, Judas Iscariotes não. Todavia o batismo de São João Batista é santo, Judas Iscariotes não. Todavia o batismo de São João Batista não é sacramento, não é válido, e o batismo de Judas, embora seja ele Judas e não um santo como São João Batista, é válido. Não pela dignidade de Judas, mas pela dignidade do ministro divino a quem ele representava como um falho, pecador e miserável ministro humano. Assim terminamos essa aula. Temos mais algumas sobre sacramentos, sobre liturgia. Vamos ficando por aqui. Depois dessas aulas introdutórias sobre sacramentos e liturgia, nós vamos entrar em cada sacramento e na própria liturgia da missa. Temos muito tempo, temos muitos assuntos. Fiquemos todos com Deus.